Olá pessoal, sou Amanda Balbino, psicóloga aqui de Brasília. E bom, a gente está aqui falando sobre essa nossa missão graduação e eu vim para falar um pouquinho sobre preparo emocional, dar algumas dicas sobre esse momento super importante, que é a transição do ensino médio para a faculdade. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre vestibular e a entrevista. A entrevista admissional é uma parte do processo seletivo aí das faculdades, das instituições particulares. Eu vim bater esse papo para a gente pensar como se preparar, o que pode ajudar nesses momentos. Vamos nessa? Quando a gente pensa aí, vestibular, entrevista, o vestibular ele é um dos pontos mais essenciais da vida do estudante. A gente fica aí pelo menos 3 anos se preparando só para esse momento. Me lembro bem, inclusive, e são muitos os estudos, a gente fica ali naquela rotina, dia, várias matérias, quantas matérias, às vezes, uma matéria 1, 2, 3, enfim, é um volume muito intenso, mas eu preciso dizer para vocês que nem só de estudos, se faz uma prova. E a parte emocional, tem sido um grande desafio, na verdade, uma coisa super importante para a gente vencer no momento da prova. Um dos principais desafios nesse momento tem sido a ansiedade, que atravessa aí a nossa vida e a vida de quase 90% dos brasileiros. Então, a gente precisa cuidar dessa ansiedade na hora da prova. E aí, como que a gente cuida da ansiedade? Eu trouxe aí algumas dicas para a gente pensar em como cuidar da ansiedade. Então, é importante a gente se lembrar que, na verdade, a ansiedade é uma sensação, um sentimento que é natural. A gente se adaptou, enquanto espécie humana, por esse sentimento. Então, ele continua aqui porque ele foi importante em alguns momentos. Então, é essa sensação que faz com que a gente se prepare diante de um desafio. A ansiedade, ela vem no nosso corpo para que a gente possa responder, para que a gente possa se proteger. Só que a ansiedade em excesso, ela vem o quê? Atrapalhar. Porque a gente, às vezes, não está passando por uma situação de risco, e ela fica aí tomando a nossa vida, ganhando essa proporção, enfim. Então, como é que a gente faz para cuidar? Porque a gente não pode viver a vida sem ansiedade, ela é importante pra gente. Mas a gente precisa, administrar, precisa cuidar, precisa mantê-la aí numa sensação natural, para que ela seja acionada no momento certo, e não toda hora, como às vezes acontece, Então, coisas que ajudam muito a gente a controlar essa ansiedade. Praticar exercício físico regularmente. Essa questão do exercício ele é quase um clichê dentro da saúde, bem-estar, quando a gente vai pensar em qualquer atividade que envolva esse tipo de compartilhamento de informação, de bem-estar, de saúde e tudo mais. Exercício está ali e não é à toa. O nosso corpo ele foi feito para se movimentar. E às vezes a ansiedade ela tem muito a ver com essa energia acumulada, com essa vontade de se movimentar e não fazer nada, ficar parado. Então, colocar o corpo em movimento é super importante. E aí, quando eu falo regularmente, não significa que a gente precisa fazer todo dia. Seria ótimo. Se a gente puder, melhor ainda. Mas, se a gente só puder por uma rotina, por exemplo, eu consigo me exercitar com qualidade, sem atrapalhar minha rotina de estudo, já que ela está mais intensa nesse momento, 3 vezes na semana. Ótimo, O que vai ser mais importante vai ser a continuidade, ter ali uma regularidade, uma frequência desses exercícios, porque o corpo vai liberar vários hormônios importantes, várias substâncias que são essenciais, até para a questão da atenção, para te ajudar a oxigenar mais a sua mente. Enfim, é super importante diminuir a ansiedade e a gente poder encontrar o nosso tempo. Como é que eu consigo colocar minha rotina de estudos e separar um tempinho também para cuidar ali do meu corpo, fazer uns exercícios. Beleza? Outra dica super legal, que é muito importante quando a gente está passando por um momento de ansiedade ou até quando a gente não tiver, é tentar controlar a respiração. Então, essa atenção na nossa respiração, poder ficar ali alguns minutinhos, um minutinho que seja. Deixa eu focar aqui, deixar um pouquinho de lado, buscar ali, respirar e tudo mais. A gente acaba tendo um exercício de atenção plena, Então, eu consigo focar só no ar que entra, e no ar que sai.
Então, isso ajuda a gente a ficar um pouco mais presente, né, no aqui e agora. Até porque a ansiedade costuma levar a gente para outros momentos. Então, eu tô pensando no futuro, eu tô pensando na prova que ainda vai chegar, mas eu não tô fazendo a prova ainda, né? Então, é a gente poder tentar voltar pro agora, né? Então, fazer esse exercício aí de respiração pode te ajudar muito, né? E quando a gente vai tentando fazer isso não só nos momentos, né, de crise, mas ao longo do tempo, né? Então, de vez em quando, buscar respirar, vai tomar um solzinho, né? Puxa esse ar lentamente. Isso ajuda a gente a ficar mais tranquilo. Enfim. Outra dica importante, gente, equilíbrio é tudo mesmo, né? Então, como a gente falou ali no começo, não dá pra gente se preparar para um vestibular só estudando, né? Então a gente precisa equilibrar as coisas. O estudo é importante? Muito importante, até porque a prova vai avaliar ali também a tua capacidade de entender, de colocar o conteúdo, enfim, de trocar ali com ela. Mas a gente precisa ter momentos de estudos na nossa rotina e também de lazer, né? De cuidado com você. Então, aquele momentinho de eu vou estudar a semana inteira, mas eu vou tirar um períodozinho do meu dia para encontrar os meus amigos, para ver um filme, para falar besteira, para não pensar em estudos, né? Isso é super importante. Para não pensar em atividades, né, trabalho, nada. Eu preciso só ter esse momento ali para me organizar, para relaxar. Isso é super válido, super importante, né? Pode chamar os pais aí para falarem, para verem essa parte do vídeo, que sim, a gente precisa relaxar. Às vezes o que acontece durante a prova é que a gente fica naquela rotina de estudos tão intensa que a pessoa super sabe o conteúdo, mas ela tá tão cansada mentalmente que dá um apagão. Então a gente quer evitar isso. Como é que a gente faz isso? Equilibrando, né? Então eu preciso estudar, mas eu preciso descansar, para que aquele conteúdo ele possa vir naturalmente, né, quando eu estiver na hora da prova. Então, a gente está tentando aqui evitar esses apagões, né, evitar esse estresse, esse cansaço que é super forte, para que você consiga, né, recuperar a tua memória, recuperar, né, acionar aí o teu conteúdo que é tão estudado, né, enfim, não deixar tudo cair por água abaixo, certo? E, bom, para o dia da prova especificamente, né, quando a gente for pensar aí no vestibular, mais pertinho da prova, mais pertinho ali, né, na última semana, enfim. É uma rotina de sono, né? Não só tão pertinho da prova, mas enfim. O sono ele é super importante, né? Justamente pra gente não estar com esse cansaço, né? Com essa estafa, com essa, né, essa exaustão mental, que na verdade é isso, né? Então, a gente poder estar bem descansado no dia da prova é fundamental. Então, nada de ficar estudando até várias horas, né? Até, enfim, o último minuto. Descanse, né? Durma bem, tente relaxar, porque é essa mente relaxada, esse corpo descansado que vai conseguir ter um bom desempenho na prova, beleza? Então tá bom. E bom, quando a gente pensa, né, também na ansiedade, algumas vezes tem a ver com as questões físicas, que nem a gente falou aqui um pouquinho antes. Então, né, essa questão do corpo estar em movimento é importante para a gente ter aí as substâncias, né, reguladas, nossos hormônios regulados, o sono, enfim, todos esses momentos de descanso que a gente falou é super importante para cuidar da ansiedade. Mas tem essa questão emocional, né? A ansiedade, às vezes, ela vem muito por um pensamento, né? Às vezes é uma crença, enfim. Então, essa cobrança que a gente coloca, esse peso, muitas vezes de que eu tenho que passar, né? Eu tenho que fazer essa prova, e se eu não passar é minha última chance. Isso também traz muita ansiedade. Então, a ideia, né, da gente falar aqui é tentar não se cobrar tanto. É claro que o vestibular, ele é uma prova importante, é algo que a gente se prepara, né, por muito tempo para fazer. Então, é claro que é um momento que a gente vai se dedicar, mas não é a sua última chance. Não é o único momento da sua vida. Se você não passar, você vai poder fazer de novo, né? Então, a gente poder pensar que é isso. Ok, eu posso, né, me animar, me preparar, dar o meu melhor nesse momento, mas é isso. Né? Se a gente não passar ali, a gente vai ter uma outra oportunidade, um outro momento. Não é o fim do mundo. Enfim, vai dar tudo certo, tá bom? Tudo no seu tempo aí, pra gente cuidar dessa ansiedade. Beleza? E aí, bom,
Passando aí um pouquinho dessa questão do vestibular, tem aí mais pra frente, né, em algumas instituições, aqui no IDP também tem, que é a questão da entrevista de admissão. E essa entrevista de admissão é uma parte curiosa, porque não é uma coisa tão comum ou tão falada, né, é uma coisa que, enfim, tem em alguns lugares e a gente não costuma entender muito, né? Então eu trouxe aqui alguns colegas aí para pensar um pouquinho com a gente, né? O João e a Ana perguntando aí, mas como assim, né? Entrevista de admissão, como é que funciona? Né? O que eu devo falar? Até porque quando a gente pensa em entrevista já bate aquela ansiedade, né? Aquele medo de, eita, vou ser avaliado. Enfim, tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre isso. Bom, primeiro ponto é a gente pensar que a entrevista de admissão ela não é uma fase eliminatória, né? Então ela é apenas uma parte do processo ali de entrada na graduação, de entrada na instituição, né? Que na verdade é um momento para que vocês possam se conhecer, né? Então essa entrevista ela é importante tanto para a instituição, para saber quem é esse aluno que está chegando, mas também para você, para que você possa conhecer a instituição, para que você saiba, né, e conheça um pouquinho mais esse lugar que você vai estudar por tanto tempo, né? Então a ideia é que seja um momento leve, né? Apesar de ter esse nome, que é super preocupante, é uma coisa tranquila, né? Então, o que é importante a gente lembrar, né? Primeiro ponto é você se apresentar, né? Então, fala um pouquinho de você, o que é que você gosta de fazer, quais são as coisas que você se interessa, de forma tranquila, como se estivesse batendo um papo, conhecendo alguém, né? Pode falar um pouquinho de você. Escolhe aí se você quiser treinar um pouquinho antes. Pense em algumas coisinhas só para você levar, mas se na hora der vontade de falar outras coisas, também tá tranquilo. Pode falar, não tem problema não. E bom, pensa também um pouquinho, né? Poder refletir aí no caminho e tudo mais. O que te fez buscar o IDP, né? O que faz com que você deseje estar nessa instituição? Vale pesquisar um pouquinho sobre o ambiente, vale também falar o que você imaginou, tá tudo certo, né? Acho que pode ser um ponto legal poder demonstrar esse interesse, né, pelo espaço que você vai estudar no final das contas. E bom, aproveite aí também, né, para conhecer a instituição. Acaba que nesse momento o entrevistador vai estar ali te conhecendo, mas você também, né, pode observar. Fiquei sabendo que tem um tour nesse momento aí da entrevista, então você vai poder olhar o ambiente, saber um pouquinho sobre o espaço físico. Então aproveita esse momento, né, para conhecer esse espaço, para observar, né, como é que funciona, quais são os valores da instituição, né, quais são os objetivos desse espaço e se tudo isso está alinhado com você, né? No final das contas, é a gente poder pensar que você vai passar aí alguns anos nesse espaço, então você também tem que escolher, né, ver se faz sentido, enfim. Então esse é um momento bom para você também fazer isso, tá certo? Por último, né, não menos importante, respira, não pira, tá tudo certo. É esse momento, como eu disse, essas são só algumas dicas, né, de por onde você pode se preparar, mas na verdade o mais importante é você ser sincero, né? É um bate-papo. Se tiver dúvida, pergunte, né? Se não souber a resposta, pensa um pouquinho, né, e tenta responder o que vier, tá tudo certo. É um momento tranquilo, enfim, só uma etapa para vocês se conhecerem e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? E é isso, gente. Fico à disposição, né? Foi um prazer, desejo sucesso na tua caminhada e qualquer coisa, manda um alô, qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Até a próxima!